Vamos imaginar, vamos criar aqui uma consulta. Vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar clientes de novo, tá? Clientes. Eu vou querer o código do ID. Vou querer o nome da empresa. Nome do contato. Cidade. País. Tá certo? Ó, código do ID, nome da empresa, nome do contato, cidade e país. Arrasto para cá. E esse aqui são os meus campos. Beleza? Modo de exibição folha de dados. E eu estou enxergando somente aqueles campos que eu preciso. Tá? Muito bem. Só com esses campos aqui, já dá para a gente criar vários tipos de consultas. Tá? Mas, por exemplo, eu tenho quantos clientes? 91, né? Lembre-se que isso aqui, visualmente, né? O que é uma consulta? Consulta é uma visualização de dados a partir de uma tabela, na forma de uma tabela. Ou seja, a forma que ela me mostra é como se fosse uma tabela. E tal qual a tabela, ela vai ter os recursos de uma tabela. Nesse modo aqui que ele chama de folha de dados. Tá? O que acontece? Se eu quiser, por exemplo, saber quantos clientes são do Reino Unido, lá da Inglaterra. Então tem várias formas, né? Será que vocês lembram aí as formas de consulta? De filtro? Por exemplo, Reino Unido, né? Como é que eu posso fazer para filtrar por Reino Unido? Eu posso simplesmente, botão direito, igual a Reino Unido. Então eu tenho 7 clientes. Tudo bem? Isso é um filtro que eu estou fazendo direto na minha tabela. Tá? Serve de alguma coisa? Serve, momentaneamente. Só naquele momento. Porque se eu fechar essa consulta, não tá salva, então ela se perde. Eu não tenho mais essa informação posteriormente. Tá? Aí eu venho aqui para baixo, ó, clico nesse filtro e ele desmonta o filtro. Ele limpa. Outra forma seria vir aqui por cima, ó. Lembrando que esse formato aqui, parecido com aquele lá do Excel, é só a partir da versão do 2013, tá certo? Até a versão do 2010, ele se parece muito com esse formato aqui, ó. Tá? Mas independente disso, você vai ter aqui, ó, filtro de texto, onde você pode escolher o que você precisa. Tá certo? Então, exemplo, vou colocar Reino Unido de novo, só que, por exemplo, eu não quero escrever Reino Unido, então eu posso colocar Unido. Ó, contém Unido. Certo? Então eu consigo fazer pesquisa por parte do nome. Ah, não sei o nome todo. Vamos imaginar que é um nome muito complicado. Mas só sei um pedacinho do nome. Então eu digito aquele pedacinho do nome e ele faz o filtro para mim. Beleza? Ok. Mas, mais uma vez, eu não salvei a minha consulta. Então, quando eu fechar e abrir de novo, você perdeu. Tá? Então, vocês estão observando que o filtro, ele é momentâneo. É para aquele momento que você quer saber aquela informação rápida. Sim, porque se você salvar com o filtro, a consulta, ela vai salvar só do jeito que está aí, né? Não, se eu salvar, ela não vai com esse filtro. Tá. E se você quiser, do ponto que está aí, acrescentar um outro atributo, aí
Sim. Se eu quiser visualizar, por exemplo, o telefone, eu vou ter que voltar para o modo de estrutura e a partir de lá inserir o outro atributo e voltar. Aí quando eu vou exibir, esse filtro aqui que a gente fez do Reino Unido já foi. Se perde. Tá certo? Por isso que eu só quero mostrar para vocês que esses filtros que você faz na tabela ou aqui na consulta, no modo de exibição, ele é momentâneo. É um filtro que você vai utilizar só naquele momento. Tá certo? O que eu quero mostrar para vocês aqui é como construir esses critérios permanentes. Tá? Que é o que a gente vai fazer. Então a gente volta aqui para o modo de design. Então vamos continuar com o mesmo teste. Eu quero exibir todo mundo do Reino Unido. Tá certo? Do Reino Unido. Então eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Reino Unido. Detalhe, você tem que escrever do jeito que está lá no registro, tá? Quando você coloca setinha para baixo, ele já automaticamente coloca entre aspas duplas, porque ele já sabe aqui que é um campo texto. Tá certo? E onde foi que eu inseri essa informação? Eu inseri aqui, ó, no campo critério. Tá? Então, no campo critério, quando essa consulta for executada, ele vai ter uma cláusula por trás, chamada where, que vai executar tudo. Onde o país chama-se Reino Unido. Ok? Colocaram aí Reino Unido. Vamos fazer o teste. Ó, exibição. E olha aí o que foi que aconteceu. Certo? Nesse caso aí, o maiúsculo faria diferença. Vamos fazer o teste. R. U. Certo? Ele identificou. Tá? Agora vamos imaginar que você fique na dúvida de escrever maiúsculo, minúsculo, né? Então, a gente pode fazer só o seguinte. O que ele não está deixando? Ah, ele diferenciou essa versão. Pronto. Então seria o seguinte, ó. Que na verdade aqui é uma cláusula chamada like, né? Que aqui em português vai virar como, né? Então, como dentro da minha string de pesquisa, eu faço o seguinte, ó. Coloco o asterisco, certo? E o nome que eu quero, ou parte do nome que eu quero. Vamos imaginar que esse nome, eu não sei em que posição ele vai aparecer. Então eu coloco o asterisco na frente e asterisco depois. Tá certo? O asterisco é o coringa. Tá certo? Ou seja, ele vai executar e vai procurar todo mundo com qualquer nome que tenha unido. Tá certo? Mesmo que você só digite isso, ó. Mesmo que você só digite isso, aspas duplas, asterisco, unido, asterisco, fecha aspas duplas, seta para baixo, ele já coloca o como para você. Mas é interessante você se acostumar a usar o como. E quando for executar, ele vai fazer a leitura correta. Ou seja,
Então, dessa forma, você consegue localizar qualquer item dentro do teu conjunto de registros, mesmo que você só saiba parte do nome dele. Certo? Alemanha. Certo? A. Ou seja, peguei todos os países que começam com a letra A. Que no caso eu só tenho Alemanha e Argentina. Ou seja, o asterisco vai ser a salvação para quando você não sabe ou não tem certeza do que você está buscando. Ok? Deixa eu ver aqui. Tá, aqui eu não tenho ninguém repetido, né? Se eu quisesse deixar esse campo livre para digitação. Pronto. Mas deixa eu só mostrar outra coisa. Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Pronto. Eu fiz uma alteração no meio aqui, porque eu quero fazer um teste da seguinte forma. Estou puxando aqui todos os países que começam com a letra A, não é isso? Pronto. Agora eu quero mostrar todos os países que começam com a letra A e tem limitada no nome da empresa. Então vai ser o mesmo princípio, né? Então vai ser como abre aspas, dupla, asterisco, LTDA, asterisco, fecha aspas duplas. Certo? Isso eu coloquei aqui no nome da empresa. São dois critérios agora. Quando eu executar, no meu caso vai aparecer dois, no de vocês vai aparecer só um, não é isso? Pronto. Que é o essa aqui da Ivone, né? Eu criei aqui um segundo só para a gente ter dois registros. Mas o que eu quero mostrar eu posso ter critério em todos os campos, por exemplo. E ele vai executar. Só que tem um detalhe. Ele executa normalmente da esquerda para a direita. Tá? Então ele vai executar primeiro este e depois este. Ou seja, primeiro ele verifica... É como se fosse o laço normal. Ele faz o primeiro laço... ele verifica da esquerda para a direita. Quem é o primeiro critério? Quem que eu tenho que verificar primeiro? Tem, segue o segundo. Eu tenho que verificar primeiro todos que tem limitado. Se Aí olha lá. limitado, ele não ia atrás de ninguém com A. Não ia atrás de ninguém com A. Tá certo? A não ser que o país estivesse na frente. Aí ele vai, pesquisa todos os países e depois o limitado. Certo? Ok? Tudo bem? E olha só que legal que a gente pode fazer. Digamos que eu não queira, eu já defini o meu país. Eu quero saber todos que começam com a letra A. Mas eu não preciso saber qual é o país. Tá certo? Eu já defini esse critério. Eu já sei que é... Aliás, não faz nem sentido isso aqui não. Digamos que o meu critério agora é a Alemanha. Então eu quero exibir só os países da Alemanha.
País da Alemanha que tem limitada. Se eu executar, ó, ele não vai me retornar nada, porque não tem limitada lá na Alemanha. Só vai ter aonde? Na Argentina, né? Argentina. Pronto. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, preste atenção. Todas as empresas que tenha limitada no nome da Argentina. Eu já defini qual é o país, então não preciso saber qual é o país, eu já defini. Então eu posso fazer só isso aqui, ó. Desmarca essa caixinha. Então esse atributo não será mais exibido. Certo? Ou seja, ele fez a consulta que eu precisava, de acordo com os critérios que eu pedi, mas esse último campo aqui ele não exibiu para mim, porque eu pedi que não mostrasse. Então você pode fazer isso também. Ou seja, esconder algum campo de critério. Ou campo que não fosse critério. Por exemplo, eu não quero ver as cidades. Só quero saber quem são os clientes. Certo? Isso é uma forma. Agora, eu vou limpar aqui, ó. Vou devolver. Devolver não. Vou manter aqui e vamos salvar, tá? LTDA. Argentina, ó. Certo? E não vou exibir aqui. Pronto. Eu quero que fique assim, ó. Certo? Desmarca o país. Mantém aqui, ó, como Argentina, asterisco. E aqui, o limitado. E vamos salvar essa consulta aqui. Carry. Clientes LTDA clientes LTDA Argentina. Certo? Clientes LTDA Argentina. Clica no botão OK e a minha consulta já está salva. Do mesmo jeito, eu fecho. Aí se eu clicar aqui, clientes limitada, né, empresa limitada na Argentina. Quando eu clicar, ele vai abrir aqui, ó. E todos os novos clientes que se enquadrem dentro desse critério vão ser puxados. Ok? Só que aí, vamos lá. Digamos que eu queira agora clientes limitados, mas em qualquer estado, qualquer país. Eu não sei nem se tem, né? Deixa eu olhar aqui. Oh. Eu só tenho 2 mesmo. Localiza esse cliente aqui, ó, número 15. Abre a tabela de clientes. Cliente código 15. Comércio Mineiro LTDA. Aliás, Comércio Mineiro. Aí você acrescenta LTDA. Acrescenta LTDA também no cliente 26. Bom, já dá para a gente brincar. Então, vamos fazer o seguinte. Criar consulta. Cliente
clientes, puxa aqui clientes. Eu vou querer o código do ID, eu vou querer o nome da empresa, nome do contato, cidade, país. Certo. Ok, o que é que eu vou querer agora? Eu vou querer, novamente, todas as empresas que aparecem o nome limitado. Então, eu já sei fazer isso, né? Como? Abre aspas duplas, asterisco, LTDA, asterisco. Por que eu boto asterisco no final? Porque pode ser que alguma empresa seja limitada com alguma coisa, sei lá, limitada em SA, limitada, não sei, né? Seta para baixo. E se eu mandar executar, ele puxou para mim 4. Para vocês eu acho que vai puxar 3, né? Foram 3? Exato, mas isso aí não faz diferença não. No meu caso aqui, Argentina, Brasil, França e Argentina. Eu tenho 2. O de vocês vai ser um para cada, né? Pronto, beleza. Veja que aqui eu já puxei, né? Agora, imagine que eu quero o seguinte, eu quero saber por país, mas eu quero saber o país. Então, para que eu digite manualmente o nome do país, para que eu faça uma interação com o usuário, vai ser bem simples. Olha só como é que a gente faz. Campo critério. Então eu digito como, abro o colchete, certo? E dentro do colchete é o nome que vai aparecer, é o display, que vai aparecer para o usuário, com a pergunta. Então digite o nome do país e fecha colchete. Digite o nome do país e fecha colchete. Vamos fazer o teste? Modo de exibição. E olha só o que é que ele pergunta. Olha o que é que aparece para mim. Inserir valor do parâmetro. Digite o nome do país. Então eu vou colocar aqui, que eu sei que vai ter mesmo, a Argentina. E clique em OK. Então ele já vai automaticamente me puxar aquele nome. Tá? O outro qual é? Brasil. Certo? Só que aí vem a seguinte questão. Das duas, uma. Se eu quiser, por exemplo, todos os países que têm o limitado, eu posso escolher o país que eu quero, que eu já sei de cabeça, ou aquele que eu quero investigar, ou simplesmente eu posso colocar asterisco e clicar OK. O que é que ele vai fazer? Buscar todo mundo. Certo? Então, o asterisco ele vai ser o todos. Aqui a gente pode utilizar o asterisco também como curinho de complemento. Então, por exemplo, Fran, asterisco. Nesse caso aqui tem que colocar exatamente do jeito que está, vai acontecer mais um. O pessoal, a Argentina, em nosso não apareceu não. Apareceu não? Vamos ver.
Por exemplo, Brasil. Ó, Brasil puxou. Argentina. Puxou. França. Só que eu vou colocar, ó, Fran, asterisco. Puxou. Ó, certo? Então, o like, abre colchete, display, fecha colchete, vai fazer uma interação com o usuário. Tá? Então, esse aqui, ó, essa consulta, a gente já pode salvar, né? Vamos dar um nomezinho para ela. Query. Clientes, LTDA, por país. Certo? Quero clientes LTDA por país. É claro que depois vocês vão criando nomes mais interessantes, né? E aqui estamos só colocando para a gente dar um OK, fechou. Se eu clicar naquele limitado por Argentina, ele vai exibir somente a Argentina. Se eu clicar nesse limitado por país, a primeira coisa que ele vai perguntar qual é o país. Nesse caso eu vou botar asterisco, dar um Enter, então ele vai puxar todo mundo. Tá certo? Vamos imaginar que essa empresa trabalha muito lá com a Argentina. Então é interessante para ele ter já uma consulta pronta. Para não ter que ficar digitando Argentina. Certo? Tudo bem até aqui? Tranquilos? Com o critériozinho tranquilo, né? Baseado nisso aqui, ó, a gente pode até fazer um mais simples, só a título de curiosidade. Ó, cliente. Ó, coloquei aqui, ó, cliente, código do cliente, nome da empresa, nome do contato e o telefone, tá? Tudo você pode fazer critério de busca. Então, por exemplo, aqui no CliID, eu posso fazer a busca do cliente. Então, como? Digite o código do cliente. Digite o código do cliente, sei lá, cliente 10. Esse Bottom Dollar Markets. Cliente 52. Morgan Stanley goes to, né? Ou seja, aquele like, né? Quando eu digo like, é porque se a gente for olhar aqui no modo de consulta, aqui ó, like. Certo? Então, o like, né, o como, ele facilita muito a busca de interação. Ok? Outra coisa que a gente pode fazer também é no resultado, por exemplo, vir aqui ó, o nome da empresa de forma alfabética. Tá certo? Crescente. Já deixar uma classificação pronta. Se eu quiser todo mundo, asterisco, né? Olha aí, ó. Eu posso querer também o nome decrescente. Só que é como aquilo que eu disse, né? Primeiro ele executa da esquerda para a direita a primeira consulta e verifica o critério e a classificação. Tá? Então eu tenho aqui, ó, A, B. Aí aqui eu coloquei invertido, né? De Z para A. Então ficou M, A. Aí pegou um T aqui,
Certo? Porque aí só tem uma empresa, um registro de uma empresa. Só se tivesse mais contatos para a mesma empresa que faria. Pronto, faria sentido, né? Entendeu? Mas eu estou só mostrando que você já pode fazer a classificação. Certo? Você já consegue fazer isso aqui diretamente. Né? Aí eu tiro aqui, ó. 68, ó. Ah, mas aqui eu não vou mostrar, né? Certo? Então, busca interativa. Ok? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui nesse... cidade... cliente. Aqui eu não vou ter data. Ok, vamos fazer o seguinte. Intervalo.